Olá pessoal, vamos então à correção da dinâmica local número 4 da aula 4, que é esse exercício aqui, que vai tratar do custeio, esse custeio primeiro ao variável, tá? Observem depois que a dinâmica 4 e a dinâmica 5, o exercício é idêntico, tá? É idêntico, o enunciado é o mesmo. O que vai mudar é que em um deles ele está pedindo o custeio por absorção, que está aqui, ó, na 5, e na 4 ele pede para calcular pelo custeio variável, mas é o mesmo exercício, tá? Então a gente já vai fazer a dinâmica 4 e depois a gente vai explorar aí a diferença entre um e o outro para ver o que muda de um para o outro. Mas só para lembrar, na estrutura, quando a gente for fazer pelo custeio variável, o que ele considera como custo é tudo que for variável. Então observem aqui, ó, aqui está a estrutura da demonstração de resultados do exercício, a DRE, ó, receita bruta, deduções. Aqui a gente tem a margem de contribuição. Como é o custeio variável, tudo que for variável, sendo custo ou despesa, ele considera acima da margem de contribuição. Rapidamente, deixa eu só mostrar para vocês o que muda então. Aqui está dessa forma, né? Custeio variável, o que é variável está acima e o que é fixo, seja custo ou despesa, vai estar abaixo. Na dinâmica 5, quando a gente for fazer, a estrutura vai ser idêntica, né? O exercício, aliás, vai ser idêntico. O que vai mudar? É que ele considera como custo tudo que for custo, seja fixo, variável, direto ou indireto, vai entrar aqui. E o que for despesas, a gente joga lá para baixo. Tá, ok? Então essa é a diferença da estrutura entre o custeio variável do custeio por absorção. Vamos desenvolver então a dinâmica número 4, tá? A gente tem aqui os dados desse exercício, então todas essas informações, quantidade de produção, matéria-prima reais unidade, mão de obra direta, qual é o tempo de utilização, taxa de mão de obra, todas essas informações, tanto para o basquete quanto para o vôlei, e mais essas outras informações são dados do exercício, tá? Então vamos lá, só para vocês entenderem aqui, ó. Dinâmica 4, custo de fabricação. Matéria-prima, R$ 100 unidade para basquete e R$ 80 unidade para vôlei. Então a gente só replica as informações. Ó. R$ 100 para basquete. Deixa eu pintar de amarelinho aqui. R$ 100 para basquete, 80 para vôlei. Aí tem as outras informações. Na letra B, mão de obra, 1 hora por unidade para fabricar o produto basquete, meia hora para fabricar o produto vôlei, ao custo de R$ 20 por hora para ambos. Então nós temos aqui, ó, para basquete, R$ 1 sai R$ 20 a hora, e aqui para o vôlei, meia hora sai R$ 20 a hora. Enfim, todas essas demais informações vocês vão ter no enunciado do exercício, tá? Então vamos só entender o seguinte. Quando começarmos a desenvolver, só tem uma observação que eu gostaria de chamar a atenção aqui, que é a seguinte. O exercício diz o seguinte: toda a produção iniciada em abril foi encerrada no mesmo período. Então a gente tem demonstrados aqui duas contas de estoque. Ó. Estoque de produtos em processo e estoque de produtos acabados. Como o exercício diz que toda a produção iniciada foi encerrada no mesmo período, significa dizer que essa conta de estoque de produtos em processo ela tem que encerrar com saldo zero. E o que ficar aqui de estoque de produtos em processo eu tenho que transferir para estoque de produtos acabados. Vamos ver como fazer isso então. Primeiro, dados do exercício é que os estoques iniciais em abril eram todos... Ó, em abril, os estoques dos produtos acabados, dos dois produtos estavam zerados e os estoques de produtos em processo também estavam zerados. Então a gente sabe que de estoques iniciais, tudo zero, tá? O que nós vamos ter aqui em estoque de produtos em processo do basquetebol referente à matéria-prima? A gente sabe que a quantidade produzida foi de 2.500 unidades ao custo de R$ 100 a unidade. Fazendo essa conta, um vezes o outro, nós chegamos no valor de R$ 250 mil. Então, custo de matéria-prima nós já temos. Além disso, nós temos o custo de mão de obra direta, onde nós temos as 2.500 unidades produzidas, sendo que cada unidade leva 1 hora para ser produzida e ao custo de R$ 20 a hora. Fazendo essa conta, ou seja, 2.500 unidades vezes 1 hora vezes R$ 20, nós temos um custo de mão de obra direta para o produto basquetebol de 50 mil. Significa dizer, portanto, que o nosso custo total para produzir essas 2.500 unidades é de R$ 300 mil.
Então nós pegamos esses 300 mil reais de estoque de produtos em processo, como toda a produção iniciada foi finalizada, então nós zeramos essa conta e transferimos esses 300 reais para estoque de produtos acabados no valor de 300 mil. Deixamos a informação aí. Vamos voltar aqui só para entender o seguinte. Se 300 mil é o estoque, se 300 mil é o custo total para eu produzir essas 2.500 unidades, significa dizer que se eu pegar os 300 mil reais e dividir pela produção de 2.500 unidades, a gente vai chegar num custo unitário desse produto correspondente a 120 reais. Repetindo aqui, 300 mil a gente sabe que é o custo total para produzir essas 2.500 unidades do produto basquetebol. Fazendo a conta, 300 mil dividido pelas 2.500 unidades, chegamos num custo unitário de 120 reais. Tá, vamos lá para o estoque de produtos acabados agora, onde nós tínhamos 300 mil reais, né, referentes a esse total de estoque de produtos em processo que transferimos para cá. Quando a gente for fazer o nosso CPV, o nosso custo dos produtos vendidos, a gente tem que calcular qual que foi a quantidade vendida. Então, nós sabemos que vendemos 2.500 unidades, que foi toda a quantidade produzida, né? Vendemos toda a quantidade que produzimos, 2.500 unidades. Para chegar no valor do CPV, a gente pega essa quantidade vendida de 2.500 e multiplica por esse custo unitário aqui. Fazendo essa conta, a gente chega num total de CPV do produto basquete de 300 mil. Ok? Está demonstrado, já a gente joga essas informações lá na nossa demonstração de resultados. Antes disso, vamos só fazer aqui a demonstração do vôlei, do produto voleibol, como que ficaria. Estoque inicial era 0, né, conforme dados do exercício. Aí nós temos aqui, matéria-prima, mesmo raciocínio. Qual foi a quantidade produzida? 3.000 unidades. Qual é o custo de matéria-prima por unidade? R$80. Então, fazendo essa multiplicação das 3.000 unidades de produção, de unidades produzidas, vezes R$80 por unidade, nós chegamos num custo total de matéria-prima de 240 mil. E a mão de obra, se nós produzimos 3.000 unidades, levando meia hora por unidade ao custo de R$20 a hora, fazendo essa multiplicação, dá duplo clique que não está indo, fazendo essa multiplicação, 3.000 unidades vezes 0,5 horas por unidade vezes R$20, nós temos um custo total de mão de obra de R$30 mil. Significa dizer, portanto, que para eu produzir essas 3.000 unidades, isso me custou R$270 mil. Se tudo que foi iniciado foi finalizado, então eu tenho que zerar essa minha conta de estoque de produtos em processo. E para eu zerar, eu vou transferir esses 270 mil para estoque de produtos acabados aqui. Se eu sei que 270 mil foi o custo total para produzir essas 3.000 unidades, se eu fizer a conta de R$270 mil dividido pelas 3.000 unidades produzidas, eu chego, portanto, num custo unitário de R$90 do produto voleibol. E quando eu for fazer o cálculo do CPV, ou seja, do custo dos produtos vendidos, significa pegar as 2.900 unidades vendidas vezes esse custo unitário. Então, fazendo essa conta, 2.900 unidades vendidas vezes R$90 de custo unitário, o nosso CPV desse exercício vai corresponder a R$261 mil. Observe o seguinte, do voleibol nós produzimos 3.000 unidades e vendemos 2.900 unidades, portanto ainda ficamos com 100 unidades em estoque, né? Essas 100 unidades em estoques corresponde ao saldo dos 270 para os 261 mil. Tá? Diferente aqui do produto basquetebol, onde tudo que nós produzimos, nós vendemos. Aqui não, aqui nós produzimos 3.000, vendemos 2.900 e ficamos com 100. E aqui está demonstrado, esses R$9.000 corresponde a 100 unidades em estoque, ou seja, 3.000 unidades produzidas menos 2.900 unidades vendidas, ok? Vamos agora para a nossa demonstração de resultados, onde ele pede receita bruta. Basquetebol, como que a gente chega no valor da receita bruta de basquetebol? 625 mil. Basta a gente pegar as 2.500 unidades vendidas vezes o preço de venda de R$250 por unidade. E para o voleibol, mesma coisa, a gente vai chegar em 725 mil, onde a gente pega as 2.900 unidades vendidas de voleibol e multiplica pelo preço de venda de R$250.
Então, fazendo a soma de 625 mais 725, a gente tem o total aqui da receita bruta do tênis vencedor de 1.350.000. No exercício ele não traz nenhuma informação de deduções da receita, o que significa dizer que a nossa receita líquida ela vai corresponder aos mesmos valores da receita bruta. Não teve dedução de venda como impostos, devoluções, enfim. Então a gente tem a mesma informação para a receita líquida. Vamos agora para os custos variáveis dos produtos vendidos. A gente chegou aqui ao CPV, lembra? 300 mil reais. Então, do produto basquetebol, o nosso custo dos produtos vendidos vai corresponder aos 300 mil. E no caso do voleibol, a gente demonstrou aqui que o nosso CPV é de 261 mil. Então, vamos replicar essa informação para cá. Se nós temos, portanto, 300 mil de CPV do basquete, mais 261 mil de CPV do voleibol, significa dizer que o nosso total de CPV é de 561 mil reais. Lembrando que no variável, no custeio variável, a gente considera tudo que for variável antes da margem de contribuição. O custo nós já consideramos aqui. Agora falta o quê? Considerar as despesas, né? De despesas variáveis nós temos o quê? A comissão correspondente a 2% da receita de vendas. Ou seja, se eu pegar os 625 mil, que é a minha receita, vezes 2%, eu vou chegar no valor... Opa, deixa eu voltar aqui. Eu vou chegar nesse valor aqui da minha comissão do produto basquetebol. E fazendo essa mesma conta, pegando a receita bruta vezes 2%, para o voleibol eu vou chegar no valor de 14.500. Então, se nós temos 12.500 do basquete mais 14.500 do vôlei, totalizamos aqui um total de comissão de 27 mil reais. E agora a gente já consegue chegar na margem de contribuição por produto. Ou seja, se eu tenho para o basquetebol uma receita de 625, custos de 300 e despesas variáveis de 12.500, eu vou chegar num valor de 312.500 de margem de contribuição para o basquetebol. E para o voleibol, seguindo esse mesmo raciocínio, a gente chega em 449.500 de margem de contribuição. Então, somando as duas margens de contribuição, nós chegamos num total de 762 mil. O que falta de informação? Lembrando, a gente já considerou tudo o que é variável. Agora, o que é fixo a gente não considerou ainda. Então, nós temos aqueles 540 mil, né, que é dado do exercício que eu até deixei anotado aqui para a gente não esquecer, custos indiretos 540, e ainda tem essas despesas administrativas no valor de 30. Então vamos lá na DRE demonstrar esses 30 mil que ainda falta demonstrar, né, de despesa. Então, se nós tínhamos uma margem de contribuição de 762 mil, menos esses custos e despesas, nós vamos chegar agora num lucro de 192 mil, ok? Finalizando assim a dinâmica número 4, correspondente ao custeio variável, pessoal. Lembrando, variável, tudo que for variável eu considero acima da margem de contribuição. E o que for fixo, eu considero abaixo. Tá? Bons estudos!